vejo as pessoas comentando que acordos comerciais entre Brasil e China, né, investimentos da China no Brasil, que a China vai acabar dominando o Brasil e tomando o Brasil. Eu acho que falta um pouco de estudo para vocês entenderem que cada país só chegou onde está por devidos processos que aconteceram, guerras, inúmeras questões, até a gente ter uma nação, né, até terem várias nações, né, com as suas ideologias, tá? Hoje em dia, os acordos comerciais, as parcerias, os Jogos Olímpicos, todas as formas de conexões econômicas são a maior proteção de um país contra a guerra. Porque se um país com a força dos Estados Unidos quiser tomar um outro país menor, esse país menor, ele primeiro que ia ficar muito feio, né, diante de todo o mundo, o sistema global. Segundo, esse país só seria tomado se ele não tivesse nenhuma vantagem para outros países, se ele não tivesse nenhuma vantagem, né? Então, países que fazem acordos comerciais, eles estão, na verdade, se fortalecendo na paz. Porque se alguém atacar um país que tem comércio com outro, na verdade, é um ataque direto aos dois países. Então os acordos comerciais, eles funcionam como uma proteção anti-guerra, uma proteção anti-destruição, tanto que eles precisam primeiro destruir economicamente um país para depois se ter uma guerra, né? Primeiro eles destruiriam economicamente, e quando um país está economicamente defasado, é ali que surgem os falsos milagreiros, né? Aquelas pessoas que vêm com ideologias e as pessoas apoiam esses discursos porque estão sofrendo e desesperadas, né, acham um abrigo nesse discurso ruim, que aparentemente parece ser um discurso nacionalista, um discurso que vai fazer alguma diferença, né, que dá força naquele momento, mas quando a gente percebe é um discurso mau, um discurso ruim, né, que vai trazer muita tristeza, né? Então a gente tem que ter cuidado com as falsas esperanças quando tudo está ruim, porque aquele que está propondo a esperança, na verdade, é quem vai levar à desolação, né? Então, biblicamente falando, Deus transformaria as armas de guerra em utensílios de arado, né? E você percebe que isso se conclui hoje na maior parte das nações. Países que não têm, que têm acordos comerciais fechados, sofrem sozinhos, né? Sofrem com a política econômica interna sozinho, né? Tem fome, tem dificuldades para se manter, o PIB muito baixo, você não consegue, imagina, você tem um país travado que tem os seus produtos, né? Só que esses produtos não são nem exportados e nem pode importar produto de outro lugar. E como é que vive uma nação dessa? Vive atrasada, né? E aí começam a restringir as informações externas. Por quê? Porque quando as pessoas de dentro de um país têm acesso à internet e começam a ver a prosperidade dos outros países lá fora, elas começam a ser atraídas a lutar para destruir o sistema que está no seu próprio país. E aí que acontecem as guerras, as matanças, porque o governo está lá no poder, o cara que está lá como líder, ele toda a estrutura econômica da vida dele, né, toda a família dele está estruturada num poder. Se ele cair, com certeza quem subjugar o poder dele vai eliminá-lo, porque ele ainda vai ter uma força de oposição. Então, na verdade, o cara está lutando para sobreviver e também para dar sobrevivência para sua família, né? Você vê na situação do Fidel Castro, quando o Fidel Castro morre, os parentes dele todos ficaram com toda a sua herança bilionária. E enquanto o povo estava sofrendo inúmeras coisas, ele tinha a sua família era, né? Até porque para ele lutar pelas coisas de um país, ele não pode deixar a sua família em escassez, né? Ele precisa estar com o pensamento em dia. Você vê a história de Cuba, como ali ficava uma ilha a 140 e poucos quilômetros dos Estados Unidos, que era sugada pelos Estados Unidos. Ali começou com o Fulgêncio Batista, um presidente que
sugava também, que deixava o país ser saqueado, e ele se beneficiava. Enquanto isso ele estava bem. E os trabalhadores daquele país ganhando merreca para poder trabalhar, os produtos sendo vendidos a preço de banana. E enquanto Cuba servia aos interesses dos americanos, tudo bem, colonizada. E você sabe que quando um país é colonizado assim, a tendência é querer mais dinheiro. E a tendência é escravizar mais ainda aquelas pessoas que estão lá. Se hoje está te pagando um salário mínimo e você achando pouco, eles estão pensando que estão te pagando muito. Amanhã vai ser meio salário mínimo pelo mesmo trabalho. Ou te colocarão mais trabalho. Então é um país que ele não consegue melhorar a vida da população. Quando o Fidel Castro vai fazer a sua... Isso de forma genérica, tá? Quando ele vai fazer a sua guerra lá, junto com o Che Guevara, né? Fidel Castro, que é um cara... ele é bacharel em direito, e o Che Guevara era médico, né? Quando ele vai fazer a sua batalha, ele faz com o apoio do povo. Ele não entra numa guerra sozinho. O povo dá todo aquele apoio. Eles vão depor o presidente Fulgêncio Batista. E o que acontece? Pelo fato dos Estados Unidos não ter apoiado ele, todas as coisas que os Estados Unidos tinham aqui, a máfia instaurou aqui, em Cuba, os seus cassinos, instalou as suas boates, as propriedades lá, as indústrias eram americanas. Então era um país que servia aos interesses dos Estados Unidos. Simples assim. Quando Fidel Castro tomou o poder, o que ele fez? Ele tomou tudo que era dos americanos. Então essa raiva que os americanos têm de travar a economia de Cuba para que ela não fizesse acordos comerciais fora, ela se dá por quê? Porque Cuba deixou de ser colônia, né? E quando você rompe com um sistema, você vai sofrer muitas retaliações. Foram 70 anos de retaliação. Todos os governos que passaram pelos Estados Unidos criavam leis para poder nunca afrouxar essa base de comércio de Cuba com outros países. E qual é o país que ia ser doido de fazer comércio com Cuba? União Soviética. Por conta da Guerra Fria, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quando a União Soviética é desfeita, o Fidel Castro fala que é como se o sol tivesse apagado em Cuba, né? É como se o sol tivesse parado de brilhar, porque tinham bilhões por ano que eles recebiam. Os 70% a 80% das empresas agora se fechou novamente o comércio, né? E ali depois você vai ver a Venezuela lá na frente sendo como a União Soviética foi para Cuba. A Venezuela depois passa a ter um PIB 3 vezes maior do que o de Cuba e passa a ter um acordo comercial. Então você vê, a Venezuela também sofre retaliação. Então a gente precisa estudar um pouquinho da história para a gente entender e não falar as coisas de forma generalizada ou conforme a gente acredita na nossa cabeça. Tem que pegar as pessoas que estudam essas partes aí e a gente tomar as nossas conclusões baseadas na razão e na lógica, e não baseado em achismo, ou ideologias políticas que colocam na nossa cabeça. Porque nesse país aqui, no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país repleto de políticos entreguistas, políticos que vendem a nação para o estrangeiro. Você vê a dificuldade que a gente tem de manter as nossas madeiras, né, que são madeiras que não podem ser tiradas da Amazônia porque destrói todo um ecossistema. A retirada dessas madeiras mais caras, que levam séculos para surgir, né, para serem replantadas, elas têm que ser de forma inteligente. Toda exploração de uma floresta, ela tem que ser de forma inteligente. E os caras querem dinheiro rápido, então eles não estão querendo coisas a longo prazo, eles querem facilidade, eles querem dinheiro agora, até porque eles já estão envelhecendo. Então se eles não conseguirem fazer um projeto agora rapidamente, outras pessoas que vão se beneficiar daquilo. Então para eles, tudo que for colocado ali, que for facilitado a forma que eles querem explorar a Amazônia, é muito bom para eles. Só que é bom para o Brasil? O que é bom para eles é bom para o Brasil? Entende? Imagina o professor estar ensinando isso para você, aí vai falar que o professor tem ideologias de esquerda. Não são ideologias, é a lógica.
Você não pode... Ah, mas tem gente passando fome e necessidade. Sim, mas a gente pode fazer uma política de exploração de uma forma a proteger a região. Se você vai extrair petróleo, você vai botar uma empresa como a Petrobras, é uma empresa séria, uma multinacional. Mas podem haver erros e vazamento de produto e estragar todo o ecossistema ali. Então, tipo assim, não pode ser feito de orelhada. Tem que ser feito de uma forma prudente, de uma forma não apressada. Tem que seguir os trâmites do tempo correto, né? Olha as tragédias, vocês não conseguem entender as tragédias que a gente já teve nesse país de barragem de rejeito, né? Imagina, se a gente teve 2 tragédias em praticamente um ano e meio, ou mais, não lembro, né? Brumadinho e Mariana, quantas pessoas foram mortas, quantas pessoas perderam a sua história. Tinha pessoas que viviam ali há anos. E elas não podem ter mais a sua terra natal, o lugar que elas nasceu, o lugar que ela criou seus filhos foi destruído. E a morte foi uma morte trágica. E até hoje, cara, nada vai recuperar aquilo ali não. Se você for observar as empresas que fazem a mesma coisa, o mesmo que tem que ter a mesma responsabilidade dessas barragens de rejeito, você vai ver que está só faltando o tempo para acontecer a mesma coisa. É questão de tempo. Por quê? Por conta da questão da ganância, do dinheiro, deixam de fiscalizar, né? Você tem siderúrgicas aqui, no Rio de Janeiro mesmo, você tem siderúrgica que contamina o ar, que mata a população, que causa doenças respiratórias, e não se fazem nada. As pessoas que já moram ali há tempo, elas ficam convivendo com essas doenças respiratórias. Por quê? Porque a indústria quer ganhar o dinheiro, ela não está nem se importando com a saúde de quem está ao redor. E aí você que não vive nessa região, é muito fácil você falar, mas quem vive sabe dos sofrimentos. E essas coisas lançadas no ar pode até causar doenças, né? Modificações genéticas que a gente não conhece, e pessoas estão nascendo com alguma questão genética desconhecida, ou até mesmo conhecida, mas que foi motivada por essas questões aí, de meio ambiente contaminado, né? Então, as coisas têm que ser feitas de forma correta, porque senão a gente vai voltar àquela época passada, né? Quando fizeram as mamadeiras para as crianças e depois descobriu que as crianças estavam tudo morrendo com bactérias, né? Porque as mamadeiras não passavam por limpeza, não tinha esterilização, e mesmo assim as mães ainda continuavam comprando aquelas mamadeiras, mesmo sabendo que o filho poderia morrer, porque gostaram, acharam bonitinho. A gente vai voltar à pré-história? Então a gente precisa entender que o país precisa avançar, sim, prosperar, sim, mas de uma forma justa, de uma forma que venha todo mundo a ganhar, né? E ninguém venha a sofrer por consequência de uma política mal elaborada. Que é isso que os caras querem, elaborar qualquer coisa. Ah, vai liberar isso aqui? Então a gente vai ter que liberar isso aqui também. É uns acordos meio doidos. A gente que precisa liberar esse agrotóxico aqui também, que esse aqui causa câncer, mas não... e daí? Ninguém vai saber, a gente precisa. Por quê? Porque tem gente no estrangeiro interessada em vender aquele produto, mas como ele causa câncer, ele não é aceito em outros países. Eles precisam de ter uma brecha em algum país que tenha a lei frágil para que ele possa entrar para poder destruir a sua vida. E se não tivermos políticos ali que peitem isso, que sejam corajosos, porque aqui no Brasil não se dá muito crédito para o corajoso. Aqui no Brasil mais crédito tem os canalha. Eles são os que mais aparecem na mídia, né? São os que a gente mais fala dele. Mas aquela galera que tem um compromisso patriota mesmo, elas mal são lembradas. Esse país aqui é o poste mijando no cachorro, né? Então, para que aquilo não chegue no seu lar, não destrua a vida dos seus filhos, é que tem gente corajosa na política votando contra aquilo ali. E o pior é que quem vota a favor dessas sujeiras ainda acusa o outro de que está fazendo aquilo que eles mesmos fazem. É uma hipocrisia deslavada.